Aqui, começando os trabalhos, como sempre, o nosso bom dia para quem? E o nosso bom dia de hoje vai para você que no Réveillon prometeu levar a família para Orlando se os meninos passarem de ano. Com o dólar 10% mais caro, talvez seja a hora de mudar a promessa e levar o pessoal de novo para casa da vovó no interior. Porque primeiro vamos lá, vamos dar nome aos bois. A alta do dólar não é só culpa do governo federal, tá? Porque as altas taxas de juros nos Estados Unidos têm fortalecido o dólar em relação a todas as moedas do mundo. Basicamente, a inflação de lá deve continuar alta e o Fed, o Banco Central Americano, vai segurar os juros. Com isso, o mundo inteiro faz conta e prefere investir mais nos Estados Unidos. Sim, juros altos servem para segurar a inflação, mesmo que o nosso presidente Lula queira te convencer do contrário. Mas é aí que entra a nossa responsabilidade. O esforço diário da política brasileira em mostrar para o mundo inteiro que investir aqui é muito perigoso. Por um lado, a gastança. Afinal de contas, o arcabouço fiscal durou menos que meu último romance de carnaval. O governo mostra para o mundo que o plano é gastar e gastar. A última atrapalhada que levou o dólar a disparar foi o boato de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria dito a portas fechadas que o governo teria que cortar 40 bilhões do PAC. Ou ele iria se demitir? Em seguida, ele negou o boato. Por outro, o próprio ministro passa o dia inteiro buscando formas de cobrar mais imposto. Na blusinha, no CAD e agora até na gasolina. Então, se tiver moeda até debaixo do sofá do Planalto, ele vai lá e acha. Então, aqui vai o nosso bom dia. E lembre, dólar caro não afeta só a viagem, mas também o preço do pão, o preço da cerveja e até o preço dela, a prometida picanha. Bom, mas essa é só a minha opinião e eu estou aqui para aprender com essa belíssima bancada, abrindo os trabalhos aqui no Morning Show. Felipe Monteiro, eu quero saber o seguinte. Para você, pelo visto, Fernando Haddad está cumprindo a promessa de Paulo Guedes de não deixar a doméstica ir para Disney? Marinho, é uma pergunta interessante, né? Primeiro que nós temos que saber que tipo de investidor a gente quer no Brasil. Eu acho que o Brasil deveria ter políticas públicas econômicas e políticas industriais de modo a não depender desse capital estrangeiro volátil, não é? A gente sabe que grande parte do aumento do dólar foi por conta das questões exterior, né? Os Estados Unidos aumentaram os juros, a Bolsa dos Estados Unidos está indo bem, então grande parte do dólar que está aqui no Brasil, esse dólar especulativo, sai para ser investido nos Estados Unidos. E tem uma certa insegurança também, a gente sabe muito bem, por conta do tal arcabouço fiscal do Haddad. Mas esse tipo de investidores que saem do Brasil por questões volúveis, né, não deve ser o foco da política do Brasil. O Brasil tem que buscar realmente um capital estrangeiro produtivo no Brasil. O Brasil tem que ter investimentos em indústrias, incentivar a instalação de indústrias, de modo que as empresas de fora venham para o Brasil e aí esse capital estrangeiro, esses dólares venham de fora para ficar e não sejam tão suscetíveis, né, a questões meramente especulativas. Então, no meu modo de ver, o governo está indo muito mal porque não criou esse cenário favorável para receber esse capital produtivo no Brasil. Capital especulativo, no meu modo de ver, não faz nenhum sentido. Então, eu não vejo o aumento do dólar como uma questão tão grave sob o aspecto da política e conduta do governo. Mas, como você bem mesmo disse, Marinho, só para terminar, dólar pressiona também a inflação. Porque trigo, por exemplo, grande parte do trigo é importado. E o pão, por exemplo, é feito de trigo, né? Então, ou seja, o aumento do dólar, de certa forma, repercute também na inflação no Brasil. Então, o Brasil tem que ter políticas claras para receber o capital produtivo e não o capital especulativo. Mota, quero te trazer para a discussão também, meu irmão, pelo seguinte. Em algum momento ali da pandemia, um dos momentos mais agudos, o dólar chegou a bater 5,50. Selic estava ali a 2%, juros real negativo, acelera na linha do tempo para o presente e a gente vê a Selic a 10%, melhor dizendo, 7% o juro real e o dólar aí já voltando ao patamar ali, nesse momento 5,38, a última contagem. Enquanto isso, certos comentaristas numa emissora vizinha dizendo que a culpa é das eleições europeias. Qual é a sua opinião, Mota? Marinho, a variação do dólar está ligada principalmente a quantidade de dólar que entra no Brasil. Quanto mais, é como qualquer outra mercadoria. Quanto mais dólar entrar no Brasil estiver disponível aqui, menor vai ser o valor do dólar.
esse dólar entra principalmente na forma de investimento. Então, quanto mais dólar entra como investimento, mais o valor do dólar cai. Como o governo parece que faz todo o possível, todo dia, para assustar investidores, eu vou corrigir a minha frase. Não é só o governo, é o Estado brasileiro, com medidas tomadas pelo governo, medidas tomadas por outros poderes que criam uma sensação de insegurança tamanha que chega a um ponto de você pensar, só doido vai investir aqui. Então a tendência do dólar é subir. Com certeza também entra um outro fator. Muita gente busca o dólar como forma de proteger o patrimônio. E não é à toa diante das notícias que a gente dá todos os dias aqui, né? Mano, eu quero também te contemplar aqui no papo pelo seguinte: enquanto o governo faz os seus malabarismos fiscais, essa imprevisibilidade no ar, parece que a gente vai dançando conforme a música e a trilha sonora de um filme de suspense. Olhando adiante, qual é, na sua opinião, o desfecho para isso, ou pelo menos a próxima leitura, olhando adiante? Olha, o ponto é o seguinte: a sociedade brasileira não aguenta mais pagar imposto. Isso é um fato, é um dado que não adianta o governo ficar tentando encontrar maneiras de forçar um aumento da carga tributária. Está muito claro, pela reação do setor produtivo, pela reação da sociedade, que ninguém aguenta mais pagar imposto. O que isso quer dizer? Que o governo e o Estado como um todo precisa mudar de lógica, ou não teremos como ter um rumo sustentável. Qual é a mudança de lógica? No lugar de ficar tentando arrecadar, tentando pegar cada centavo a mais do bolso do cidadão, é preciso olhar para dentro da máquina. É preciso cortar gastos. Afinal de contas, vamos lembrar, a última eleição foi marcada pela frase de que o pobre seria incluído no orçamento. A pergunta que temos que fazer é: cadê o pobre no orçamento? Está pagando a conta. Dessa forma, ninguém aguenta. É preciso cortar gasto. E isso demanda um processo de revisão social do gasto público. Ou seja, temos que ter critério. Como vamos definir o que deve ser cortado do orçamento? Vamos avaliar as políticas públicas. Aquelas que trazem menos resultado para a população em termos de geração de oportunidade são as que precisam ser revistas. O governo ou corta gasto ou não terá futuro. Capitão Telhada, nessa gangorra cambial, o ministro da Fazenda solta uma frase e o mercado vai lá logo e responde, tendo impacto direto na cotação do dólar, e assim sempre foi, e assim sempre será, na minha opinião. Mas essas declarações que deixam o dito mercado, que para o Ciro Gomes é essa entidade fantasmagórica, abstrata, com seus punhos de renda nos salões da aristocracia brasileira, sangrando o nosso povo, na verdade, eles simplesmente refletem as indas e vindas de várias empresas e as possibilidades de investimento delas, né? E de vários consumidores, de modo geral. Como é que você está vendo isso, Telhada? Ao meu ver, essa bagunça, né, essa questão fiscal no Brasil, ela vai impactando toda a política, inclusive a política de juros do Banco Central, que vai empurrando a cotação do dólar, vai subindo. Não adianta colocar aí a culpa, buscar no cenário europeu, com a crise que passa lá política, tudo bem, causa um peso sobre o euro, também avançou o dólar na questão externa, porém, a preocupação fiscal de qualquer investidor, quando olha para o Brasil, quando percebe que não tem controle algum com o gasto, com a despesa, com colocações do ministro que deixa todo mundo preocupado de cabelo em pé, não tem outro jeito. A gente vai ter alta de dólar e sim, vai recair sobre o pobre, vai recair sobre mais imposto, mais arrecadação, mais coisas para a gente pagar no dia a dia, classe média e os pobres. É para a gente que sobra essa conta. David de Tasso, no panteão das grandes frases aí da política nacional, a gente pode pegar o Lula se vangloriando, dizendo que fez as políticas necessárias para deixar o pobre voltar a andar de avião. Na mesma medida, o Paulo Guedes dizendo que do dólar do jeito que está, as domésticas estavam indo demais para a Disney, agora vão estar indo mais para Foz do Iguaçu e outros destinos locais.
Só que, olhando adiante, é só para dizer que esse problema vem de longe, de muito tempo. Então, a ideia de um dólar mais paritário já cada vez mais distante. Você vê alguma chance disso mudar, aliviar um pouco, olhando adiante, com a situação fiscal e monetária que a gente vive? Olha, Maria, eu acho muito difícil, porque o governo tem feito muitas vezes e demonstrado, e a gente vai falar sobre isso também aqui na edição do Morning Show de hoje, que é um aperto de mão, vai lá, faz um aperto de mão com o setor empresarial, os mais diferentes setores, e depois diz, olha, esse acordo aqui que a gente fez, a gente vai mudar as regras. E claro que essa insegurança toda desestimula todo o segmento e até mesmo os estrangeiros de investirem no Brasil. Então, essa é uma situação extremamente complicada que o governo deveria rever. E o próprio presidente Lula se colocou à frente, toda segunda-feira tem feito diversas reuniões dizendo, não só os ministros vão intervir, eu também vou me colocar como líder e vou dialogar, porque eu sou a favor do diálogo. Só que, em vez de dialogar e até mesmo estabelecer diretrizes, o que ele tem feito é gerado ainda mais crises.